Todo mundo sabe que o Zanin está sendo ali o nome mais cotado para ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski. E aí, o que é que está acontecendo? Uma tentativa de extorsão foi apontada aí como uma tentativa de, quem sabe, tirar a tal reputação ilibada que seria necessária para que o candidato à vaga de ministro ocupasse a carga. Quem é que está envolvido nessa situação? O material envolve ali uma denúncia contra o Zanin e uma babá que trabalhou um mês na casa do Zanin junto com a esposa e com os filhos. Neste período, o Zanin não estava em casa. E tem aqui um trecho dos diálogos que você pode acessar depois, inclusive, que a gente acabar essa live, que é pedido ali 100 mil reais de indenização na justiça, ou que se vai pedir na justiça 100 mil reais de indenização contra o Zanin, que se sabe, inclusive se até alegado, né, que se sabe que ele está sendo cogitado ali para ocupar a vaga de ministro, mas que se ele quiser, isso pode ser resolvido por 35 mil reais, ou seja, é uma tentativa de extorsão. É evidente que a pessoa que está envolvida nessa situação poderá provar se é ou não uma tentativa de extorsão, mas supostamente é. E eu ainda vou fazer esses ajustes aqui para seguir o que determina a lei. Zanin é alvo de tentativa de extorsão para tentar impedir sua indicação ao STF. Babá gravou sua esposa Valesca e seus filhos menores de idade e em seguida o advogado dela pediu 35 mil reais para o caso não ser levado à imprensa. Material publicado aqui no Jornal do Brasil com 247, mas também saiu na Folha de São Paulo. Uma babá que trabalhou durante um mês na casa dos advogados Cristiano Zanin Martins e Valesca Teixeira Martins fez gravações na residência. Inclusive, eu já vou adiantar para vocês aqui que tem uma coisa que eu sei envolvendo o Zanin, que vai ser usada de certeza aí, que é algo que já se escuta nos bastidores da política, como sendo algo desabonador, que não tem nada de desabonador, mas eu adianto que vão tentar fazer isso para tentar, de alguma maneira, macular a imagem dele, tá? Vão tentar associar alguma coisa do tipo para tentar, de forma meramente preconceituosa. Mas eu não vou falar aqui agora, porque eu tenho certeza que em algum momento, até a sabatina dele se confirmar, isso vai ser divulgado na mídia e se prepare que a mídia vai ser também esculachada, porque é uma coisa que tem nada a ver que eles vão divulgar, mas eu não duvido que eles façam essa divulgação. Mas enfim, Valesca Teixeira Martins fez gravações na residência, inclusive de crianças menores de idade, e propôs uma ação trabalhista logo após deixar o trabalho, com a clara intenção de sabotar a possível indicação de Zanin a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ela atuou na residência entre os dias 1º de fevereiro e 1º de março desse ano, período em que Zanin estava ausente de São Paulo. Um dia depois de ser dispensada, dia 2 de março, ela já havia constituído um escritório, o Andrade Gaidardi, de São Paulo, para defender seus interesses, e na ação ela quer receber, e na ação que ela já recebeu, né, de verbas indenizatórias pela demissão, 10 mil reais pelos serviços prestados, ela pede agora na indenização 100 mil reais por supostas horas extras não pagas e supostos danos morais. A ação também afirma que o reclamante Cristiano Zanin recentemente foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, acarretando diversas críticas atualmente, o que deixa claro o viés político da ação. Na petição, ela também afirma não ter provas ou testemunhas contra Zanin. Não há qualquer conduta ou acusação atribuída a Zanin. Ele é colocado na ação como responsável financeiro. E aqui entra o ponto. Não é que a babá não tenha direito. Talvez ela tenha. Ela pode impetrar esses pedidos que ela está fazendo na justiça e caberá ao magistrado determinar se ela tem ou não tem direito. Aqui ninguém está questionando o direito ou não da funcionária ou da ex-funcionária nesse momento. A crítica aqui é a postura suposta do advogado que representa a parte da babá em tentar associar a indicação do Zanin ao STF como um subterfúgio para tentar fazer um acordo em uma situação que alegadamente ele não fazia parte. Esse é o ponto, tá? Na semana passada, no dia 12 de abril, o advogado Rinaldo Gaidardi, em conversa com a advogada Lourdes Lopes, do escritório de Zanin, disse que o caso poderia ser resolvido por 35 mil para não ser levado à imprensa. Na mesma conversa, o advogado disse que já teria, inclusive, sido procurado pelo portal Terra e, em seguida, pela Folha de São Paulo, mas ressalta que sua intenção não seria criar problemas. Isso é uma clara tentativa de extorsão, gente, tá? Se foi ou não, caberá à justiça analisar, mas isso aqui é uma suposta tentativa. Para mim tem elementos fundamentais, indícios claros aqui de uma tentativa suposta de extorsão. Olha, você sabe, né? Ele vai ser indicado ali para o STF, né? Você sabe que tem de ter uma reputação ilibada, né? Então,
Vocês sabem, né? Eu não sei se seria interessante, né, a gente colocar ali essas coisas na TV, né? Vai que ele se complique lá, mas a gente pode resolver isso, porque já tem até portais me procurando, tá? Por exemplo, o Terra já me procurou, e eu acho que seria mais saudável a gente resolver isso de forma mais amena, né? Sem precisar necessariamente a participação da imprensa, que a gente sabe que ele está querendo ocupar uma vaga lá no STF. E aí, mais ressalta que sua intenção não seria criar problemas. Zanin, que praticamente não teve contato com a babá e não foi gravado, não cedeu à chantagem, e a nota sobre o caso foi publicada neste domingo pela Folha de São Paulo, gerando repercussão negativa para o próprio jornal, por se tratar de ação jornalística com claro viés político, tá? E aí eu volto a dizer, não é que a babá não tenha direito, mas o que o advogado... Porque a gente precisa saber o que é que a babá tem de provas, tá? E como operador do direito, eu entendo que todo mundo tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. A minha crítica é a abordagem do advogado, que claramente está tentando utilizar-se nesse momento de uma possível indicação do Zanin para o STF como uma suposta moeda de troca para, quem sabe, em tese, chantagear, né, ou extorquir o advogado. É isso que, em tese, dá para entender aqui. Confira abaixo a íntegra do diálogo que revela a tentativa de extorsão. E aí é o Rinaldo, né, ligando ali e fala no escritório da sócia do doutor Zanin. Doutor Rinaldo, olá. Aí, doutora Lourdes. Eu vou falar só Rinaldo e Lourdes para ficar mais curto, tá? Rinaldo fala olá. Aí Lourdes fala olá, boa tarde. Por gentileza, doutor Rinaldo. Aí ela segue. Doutor Rinaldo, boa tarde. Quem fala é a doutora Lourdes. Sou colega e trabalho no escritório de Zanin Martins. Sou sua colega. O senhor ligou aqui, e o Rinaldo segue. Doutora Lourdes? Doutora Lourdes. Não é? Acabei de falar também com a doutora Júlia. A Lourdes falou com a doutora Júlia, a Rinaldo, doutora Júlia Caldas, mas tudo bem. E a Lourdes segue. Mas ela entrou em contato com o senhor e o Rinaldo, doutora Lourdes, vamos lá. Aí segue o Rinaldo falando. Eu tô ligando porque eu patrocino, uma reclamante. O que é o patrocínio, para quem não sabe? É a pessoa que não tem dinheiro para pagar a causa. E aí o advogado fala assim, eu patrocino a sua causa. Muito obrigado, José Santos, pelo superchat. Eu patrocino a sua causa e quando sair o pagamento, você me paga um valor em percentual da causa. Digamos que se o valor normalmente for 20%, a pessoa aceita, às vezes, pagar 30%, 40% do valor que eles receberem, porque ele patrocinou a causa. Ele não vai cobrar a ela outros valores, exceto esse percentual, tá? Então, isso que é patrocinar a causa. E aí, segue aqui. Eu estou ligando porque patrocino uma reclamante e ela está movendo, nós estamos movendo a ação contra o doutor Zanin, uma ação trabalhista de uma babá. Por que eu estou ligando? Doutora? Porque assim, olha, os meios de mídia estão procurando o nosso escritório para fazer uma reportagem. E isso não nos interessa. Então, não é isso o fito. Não queremos isso. Nós pedimos sigilo e nessa ação, porque tem alguns áudios lá, não sei o porquê o juiz não deu, porque tem alguns áudios lá, né? Seguindo a fala dele. Nós pedimos sigilo. Então, estou entrando em contato para evitar maiores prejuízos à mídia. Aí a doutora Lourdes fala, doutor, deixa só interromper um minutinho. Esse caso eu tenho conhecimento da existência, inclusive tenho conhecimento da existência de áudios lá, envolvendo gravações de crianças, né? Porque foram gravados ilegais. E nós estamos adotando providências porque há infrações ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é realmente importante esse contato, ou seja, olha o contraponto. Já começa aqui as arguições entre as partes, né? O Rinaldo segue. Sim, por isso mesmo que estou ligando, para ver se a gente pode resolver, porque está partindo para um lado que não agrada. Gente em cima, isso daí, a gente não tem interesse nenhum. O que for de interesse da reclamante será pago e resolvido. Tá aí. Se for do interesse da doutora, existe o celular particular e a gente passa a tratar e tentar resolver. Lourdes fala, a advogada, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou consultar no caso, a doutora Valesca para verificar se há interesse e retorno nesse número, é o particular, e aí ele fala, é o meu particular, doutora, doutor Rinaldo, e aí segue. Aí a doutora Lourdes fala, tá bom, doutor Rinaldo, só uma pergunta, o senhor já teria alguma proposta, algum valor em mente, alguma coisa assim? Porque com isso eu ganho tempo também nos contatos. Ele fala, tá, tem sim, doutora, a reclamante aceita 35 mil,
não é um valor exorbitante, nada, é baratinho, 35 mil. É um valor assim justo, dá até para a gente resolver. Não sou de passar um valor alto para ficar fazendo leilão. A gente já já tenta resolver logo. E aí a Lourdes fala, perfeito, doutor Rinaldo, ok. Eu anotei seu número, vou fazer contato com a doutora Valesca e retorno o quanto antes, tá bem? E aí ele fala ali, né, tá bem, é que ontem ligou, olha como é que ele encerra a ligação, é que ontem ligou o Terra, perdão, ligou o Terra, tá? E hoje ligou a Folha. Então, tá tomando um partido que isso não é agradável. A gente não quer fazer mídia em cima de ninguém. Não é esse o interesse. Então, eu falei assim, eu vou ligar, vou tentar resolver, né? Aí a Lourdes fala, muito obrigado pelo contato, eu retorno. E aí o Rinaldo segue, muito obrigado a senhora ter me ligado também, boa tarde. Na mesma nota, a Folha faz referências a outras duas ações trabalhistas movidas contra Cristiano Zanin e Valesca, em 2017. Em uma delas, há qualquer acusações contra Zanin, e os casos foram encerrados com o pagamento arbitrado pela Justiça. Ou seja, isso aqui é uma clara tentativa, né, de tentar atrapalhar a indicação do nome apresentado pelo Lula. Tá? Independente de você gostar ou não gostar, de você concordar ou não concordar, tá? Do nome do Zanin, eu já trouxe a minha opinião sobre o Zanin em outros lugares, mas o ponto é claro, tudo isso que está acontecendo não é uma atitude legal. Esse é o ponto, tá? O advogado, claro, vai tentar reduzir isso a uma discussão mais simples, mas enfim.